Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Em nossa região, Ribeirão Preto abastece a população com o aquífero Guarani. Em outras cidades, busca-se alternativa para abastecimento. Araraquara tem captação do Anhumas, Cruzes, mas o percentual maior vem também deste aquífero Guarani. Por isso, nesse momento de escassez, pelo menos uma campanha para economizar o líquido deveria ser feita. Está começando o programa 125, Protagonista da História. Moacir Carlos Júnior é maestro. Respira música, faz de sua vida uma bela canção. É admirado como professor e é o mais novo vovô da cidade. Assina no quadro Protagonista da História. Porque eu consigo trazer a música como profissão e como lazer. Porque eu estou fazendo uma coisa que, como eu costumo dizer, eu estou alimentando o meu espírito. O deputado Massafera, engenheiro civil por formação, vai discorrer sobre este presente da natureza, aquífero Guarani. 10 anos, já houve um rebaixamento em 10 metros do nível do aquífero, do lençol freático no aquífero. O Colégio Progresso comemora 90 anos de vida e faz concurso interno com professores, com pessoas da administração, com os alunos para a escolha da logomarca. A diretora Leliana Serafim está lançando as regras nesta semana. A grande família Progresso está feliz com a marca cronológica, onde centenas de alunos ganharam conhecimento e experiência de vida. As mais da semana. O vice-prefeito Coca Ferraz representou a cidade na ampliação do SENAC. Negócio do Campo foi lançado em Araraquara em parceria com os senhores, sindicato do segmento. O deputado Massafera e secretário Porsani debateram aspectos referentes ao Hospital Amigo do Idoso, que deverá ser entregue até final deste mês. O prefeito Marcelo Barbieri ministra aula inaugural no tiro de guerra da Vila Xavier. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Otávio Bunhe deu apoio na Câmara Municipal ao prefeito Rômulo Lupo. Rubens Cruz, primeira gestão de Valdemar Dessante, uma pessoa alegre, que conhecia todos os departamentos da prefeitura, onde por muitos anos se aposentou aí como servidor público. Ele serviu a coletividade. Um vereador alegre, falava meio italianado e conseguia grandes vitórias no plenário. O seu jeito especial deixou saudade. Até qualquer dia, amigo Otávio Bunhe. Professor Moacir Carlos Júnior, grande idealista, maestro, comandante de corais inesquecíveis. Presentemente, aonde está atuando, professor? Eu continuo como professor de música, né? Mas na verdade a minha ação é na Prefeitura Municipal de Araraquara. Eu digo professor porque uma vez professor, sempre professor. Mas na prefeitura eu tenho o cargo de diretor de divisão de cultura. Na verdade, de janeiro do ano passado, nós migramos para a educação. Então eu trabalho no setor de educação, tenho feito um trabalho de treinamento com professores. E a par disso, já de 2 anos e 4 meses para cá, eu venho dirigindo o coral da Unimed, um grupo que eu montei apenas com funcionários e pessoas de alguma forma ligadas a esses funcionários, né? Por exemplo, esposas de médico, esposas de funcionários. Um trabalho
bastante interessante, que começou muito tranquilo e já está tomando um corpo muito interessante. No caso de um coral empresarial, as pessoas se unem e conseguem entrosamento através do canto. Como se diz, quem canta encanta, quem fica alegre trabalha com maior eficácia. Esse é o objetivo da Unimed, que busca excelência no atendimento aos clientes. Com toda certeza, com toda certeza. Foi uma forma que se encontrou para reunir as pessoas, né? A Unimed tem o hospital, a Unimed tem a parte administrativa aqui na Rua 6, né, na Carlos Gomes, e na verdade pareciam dois grupos distintos, né? Então o coro existiu, foi criado com esse intuito também, né? Não só de proporcionar ao funcionário a oportunidade de conviver com a arte do canto, mas também de entrelaçar, né, os grupos. E eu costumo sempre dizer que, independente dessa questão do interesse da empresa em ter um grupo, eu falo que é um momento de você trabalhar muito a caridade, né? E eu vou dar um exemplo muito claro disso. Eu digo assim para eles: vocês poderiam estar indo embora para suas casas após o dia de serviço, mas vocês ficam aqui, escutam as explicações, um cara chato que fica cobrando, que fica ensinando como que respira, né? E você prepara um repertório. Depois disso pronto, você faz o quê? Uma coisa bonita que foi criada. Você não guarda para você, você oferece para as pessoas. Então essa é a grande caridade, é dar o de melhor que você tem, no caso a música coral, né? A sua voz, a sua sensibilidade a serviço disso, para que as pessoas possam ter momentos de entretenimento e momentos que marquem o seu coração. Professor Moacir, a dedicação e estupenda energia para alavancar música já lhe renderam até comenda. Eu me lembro que eu trabalhei durante 23 anos na rede pública estadual, como professor de educação artística. Em 96, em junho de 96, eu fui designado para um cargo de diretor de divisão e não poderia mais acumular funções públicas, né? Foi quando eu me afastei então da rede estadual e fiquei apenas no município. E foi interessante porque naquela época, eu como professor, recebi a notícia que a Câmara Municipal ia me homenagear com o título de Educador do Ano, isso no longínquo 1992. E me lembro até que a nossa amiga, né, uma amiga em comum, a Angélica Bombarda, ela tinha uma coluna nos jornais da cidade e ela trouxe a notícia: Moacir vai ser o Educador do Ano. Uma coisa muito importante porque Araraquara é uma cidade que tem grandes professores, né, sempre teve grandes mestres, e ser lembrado por um prêmio desse, por uma homenagem dessa, me honrou muito. Agora, a comenda foi uma coisa mais marcante, né? Porque eu nem sabia que existia isso. A gente ouve falar, a gente vê nas ruas, né? Avenida Comendador Pedro Morgante, mas você não tem ideia do que é isso daí. E em 99, também no mês de junho, eu tinha feito na época com o Coral Araraquarense um projeto chamado Revivendo os Carnavais, as célebres marchinhas, né? E 99, não sei se você se lembra, foi o ano que a ONU determinou que fosse homenageado o idoso, o Ano Internacional do Idoso. E eu então criei esse projeto justamente para poder homenagear os públicos em geral, mas especificamente o público formado pela terceira idade. E eu me lembro que na época eu fui convidado pelo Círculo Italiano para fazer uma apresentação na Biblioteca Municipal. E claro, o pessoal sempre diz que eu não sei falar não, né? E lá fomos nós apresentar o Revivendo os Carnavais. E eu achei muito estranho que na plateia, minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, eu achei estranho porque não era um momento para estarem lá, né? Até porque esse era um trabalho específico da comunidade, do Círculo Italiano. E para minha surpresa, umas pessoas diferentes, terno, gravata, e eu fui então informado que eu receberia, naquele momento, a medalha Carlos Gomes, que me foi entregue por um dos elementos da sociedade municipalista lá de São Paulo, e que eu deveria estar em São Paulo, no Olímpia, que é a maior casa de espetáculos da capital paulista, para receber o título de comendador por parte dessa sociedade. E eu, na verdade, não estava nem entendendo muito bem o que estava acontecendo. E foi interessante porque, na época, o meu ex-aluno e um grande jornalista, o Luiz Acaibe, estava cobrindo o evento,
E ele, na matéria do dia seguinte, no Jornal Imparcial, ele fez uma referência, né? A pessoa, ao me entregar a medalha, ao invés de falar professor Moacir Carlos Júnior, disse professor Moacir Carlos Gomes. Então ele falou, Moacir Carlos Gomes recebe a comenda no Olímpia. E foi uma festa muito bonita, né? Me senti muito honrado, até porque junto comigo, né, estava o Luiz Felipe Scolaro. Eu posso dizer que tive a oportunidade de entregar para o Felipão um disco do Coral Araraquarense. Na época o disco tinha sido terminado, né, de ser masterizado, os 20 anos de vida musical do Coral Araraquarense. Então o Felipão Scolari, dentre os seus inúmeros troféus, ele tem lá o CD do Coral, que marca um pouco da história da música da cidade. Depois de mais fatos da semana, o professor Moacir, o nosso protagonista da história araraquarense, comenta a participação do seu coral no programa Raul Gil. As mais da semana. O deputado Edinho promove audiência na TV Cultura com o ministro das Comunicações para renovação de multicanais. O deputado Massafera defende reestruturação de carreiras para gestão pública. Carlos Alberto Monteiro Violante, que atuou como juiz no Fórum de Araraquara, acaba de tomar posse no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O prefeito Marcelo Barbieri levou o abraço da cidade. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. E voltando ao professor maestro que lidera o coral Unimed, com entusiasmo participou do programa Raul Gil, quando Você é um Show, da TV Bandeirantes naquela época. É interessante. Quando o coral do Centro Universitário, aqui de Araraquara, completou 20 anos, nós fizemos o concerto, né? E dentre as músicas do repertório, tinha uma música que foi a música vencedora num concurso que o Raul Gil tinha no seu programa aos sábados, né? E quando essa filmagem foi concluída, eu presenteei cada elemento do coral da Uniara na época com um exemplar desse concerto, com uma orientação. Vocês não devem assistir isso agora. Deixa passar um pouco de tempo e vocês vão ver o que vocês conseguiram construir com esses ensaios todos, né? Para minha surpresa, uma das componentes, o nome dela é Fernanda Mariana, pegou a sua fita, pegou o seu DVD e mandou para o programa do Raul Gil, sem que eu soubesse. E no ensaio seguinte a essa atitude dela, ela me chamou e falou, Moacir, eu fiz uma coisa, você vai ficar bravo comigo? Eu falei, mas o que você fez? Eu mandei a minha fita para o programa do Raul Gil e eles fizeram um contato comigo perguntando se o nosso grupo é profissional. E eu disse, não é profissional, o nosso grupo é formado por alunos, ex-alunos, pessoas da comunidade. Então a pessoa disse, eu quero esse coral aqui. Pode entrar o coral, por favor. Como vai, maestro? Esse é o maestro Moacir Carlos, gente boa, gente bacana. Vocês são de onde? Araraquara. Araraquara. E depois, quando os jurados fizeram os seus comentários, né, a Marlene Marley também foi uma pessoa assim, muito, muito simpática e teceu comentários muito positivos a respeito, não só da atuação do coro, como também da minha regência. Eu quero pedir licença ao professor Moacir Carlos Júnior, que é protagonista da história, para abrir espaço ao deputado Roberto Massafera, que foi convidado a falar sobre o aquífero Guarani, que tem gente sugerindo o seu bombeamento para enfrentar falta de água em São Paulo. A pergunta é boa, mas é complexa. Mas eu vou dizer o seguinte, o aquífero Guarani, ele está sedimentado abaixo da camada de basalto. Então nós temos um grande mar
subterrâneo que começa mais ou menos de Campinas para cá e vai embora e chega até Goiás, né? Então Araraquara está no centro do aquífero e nós tiramos água aqui a mais ou menos 250 metros de profundidade do aquífero Guarani. O problema é que nos últimos 10 anos já houve um rebaixamento em 10 metros do nível do aquífero, do lençol freático no aquífero. Então, já muitas cidades como Araraquara, por que não falta água em Araraquara? Porque há coisa de 20 anos, todos os prefeitos de Araraquara, que foi o Medina, o Desante, eu, Edinho, nós aumentamos os poços artesianos do aquífero Guarani de Araraquara. Então nós temos água abundante porque nós tiramos a água do aquífero. Então, como Araraquara, muitas cidades da região também tiram. É por isso que não falta água aqui e não faltará. Mas mesmo assim nós estamos rebaixando o aquífero. O deputado Massafera, com este importante tema, ele vai voltar na próxima semana. Água é sempre um tema essencial e a natureza mostra que é um bem finito, isto é, pode diminuir e até acabar com o tempo. Bem, depois de uma pausa, mas ainda em termos de apresentação, o professor Moacir Carlos foi convidado do Viola Minha Viola, de Inesita Barroso. Na verdade, nós temos um vínculo com o programa da Inesita já de há muito tempo. No ano de 2000, quando o Brasil estava comemorando os seus 500 anos de descobrimento, eu criei um projeto com o Coral Araraquarense chamado Antigas Canções, Emoções Renovadas. Eram músicas que apresentavam características diferentes em termos de gêneros. Obrigada, muito obrigada. É o Viola de volta em plena festa junina. Olhem só que belo coral da maravilhosa Morada do Sol, nossa querida Araraquara. Com vocês, coral araraquarense. Que orgulho, hein, gente? Que coisa bonita. Parabéns, Morada do Sol. Histórias, né? Histórias que a gente, às vezes, pensa que são histórias que ficam apenas no sonho, mas são histórias reais. Professor Moacir Carlos Júnior, você nasceu no mesmo dia em que o seu pai. De saudosa memória, ele que foi um grande entusiasta de sua missão como professor de música. A mãe Flora continua curtindo a sua vida de sucesso. E agora, como avô? Essa é uma das passagens mais importantes da minha vida, né? Você fez referência ao meu pai. Eu, na verdade, trago o Júnior no nome não apenas por ser o filho mais velho do meu pai, mas porque eu nasci no mesmo dia que ele, quase na mesma hora, né? Numa época em que não existia essa coisa de você programar uma cesariana por um motivo ou outro, né? Na época da parteira mesmo. Então, por conta disso, eu sou Júnior. E a minha mãe, eu chamo de Florinha, né, de uma forma muito carinhosa, que é a pessoa que sempre me acompanhou, ela, meu pai, meus irmãos, né, mas agora só a minha mãe, com as suas orações para que as coisas caminhem bem, né, sempre torcendo, emanando uma energia positiva. E para a alegria de toda a família, né, de 4 meses para cá, nós temos um elemento novo do nosso dia a dia, que é o meu neto, né, que é o filho, o João Pedro, né, que eu trato de Joãozinho, que é o filho da minha filha mais nova, a Flávia, e que tem trazido muita alegria para a gente. Essa é a grande conquista, digamos assim, né, em termos de vida que nós temos. A Flávia é nutricionista, é a filha mais nova, e o mais velho é o Daniel, que a questão de uma semana atrás nos deu também uma grande alegria por conseguir defender a sua tese de doutorado e ser aprovada aqui na Federal de São Carlos. O tema dele é o humor.
o humor. É o que falta no mundo hoje. É o que falta no mundo. Inclusive, assistindo a sabatina que ele passou na Federal, eu acompanhando, ele fez uma pesquisa muito bacana, uma pesquisa de campo, que eles costumam chamar, do programa do Carlos Alberto Nóbrega, né? O programa Parça é Nossa. Então ele teve aquele contato semanal com os grandes artistas, né? E ele conversava muito com o Zé Bonitinho, ficou muito chateado recentemente com a morte do Canarinho. E do período que ele ficou na França, que ele ficou 1 ano em Paris pesquisando, um dos autores, né, Lévi-Strauss, que ele falou demais nisso, foi uma prova da determinação dele, do esforço, né? As pessoas falam às vezes, foi para a Europa. É complicado, né? É você ficar 1 ano fora e embora tenha hoje em dia essas possibilidades incríveis da internet, né? Mas ele foi um vitorioso e a gente, por conta disso, fica vitorioso também. Nestes poucos meses do Netinho, certamente ele ganhou a música de presente, a sua festejada matéria-prima, professor Moacir. É interessante. Eu, como educador, eu disse agora, né, professor é um título que me alegra muito. Eu sempre, no meu trabalho, procurei mostrar para as pessoas a importância que a música tem na formação da sensibilidade, do caráter das pessoas. Eu tive esse privilégio, né? A minha mãe é da família de músicos, minha avó tocava com Zequinha de Abreu no cinema mudo. A flauta que minha avó tocava com o Zequinha de Abreu está em meu poder hoje, né? Ficou para mim. Então eu sempre disse que a estimulação musical deve acontecer muito cedo, antes até do próprio nascimento da criança. Assim eu fiz com os meus filhos. O Daniel, por exemplo, embora ele seja um antropólogo, ele é um grande músico de tocar flauta e emocionar, tocar o saxofone e emocionar. A Flávia não toca um instrumento como ele, mas canta muito bem, faz parte do coral da Unimed, assim como ele. Então, a gente acredita muito nisso, porque estudou e porque na prática viu acontecer, no caso com os filhos. E agora com a chegada do João Pedro, né, do meu secretário, que eu digo, o Joãozinho, eu já escrevi 20 canções para ele. Em 4 meses? Em 4 meses. Cada canção com significado. Nós sabemos que a criança, quando muito nenê, ela tem aquelas cólicas, né? Então, acabava de mamar e eu cantava alguma coisa para ele relacionada à dor de barriga, né? Ou então, na hora que ia dormir, a canção para dormir. Na hora que ia passear, né? E ele tem uma característica muito interessante, que ele faz antes de chorar, ele faz um bico, ele não gosta de ficar sozinho, então tem a música do bico. E o mais engraçado é que com 4 meses ele identifica isso. Você começa a cantar a música, ele já abre aquele sorriso. Então, se eu puder dar um conselho para os seus telespectadores, né? Que cantem muito, né? O canto é uma forma de você equilibrar a sua condição de vida. A minha filha canta no coral da Unimed, né? E cantou até poucos dias antes de nascer o nenê. E ela percebia que conforme o coro ensaiava, o meu neto respondia, né? As mais da semana. Escolas municipais se unem contra desperdício de alimento, visando reduzir sobra a zero. O governador Geraldo Alckmin lança o selo Hospital Amigo do Idoso, objetivando incentivar serviços aos pacientes. O vereador William Afonso leva gato atropelado por trem a fim de ser tratado de seus ferimentos. O Jornal de Araraquara, em qualquer formato, tem confiabilidade. As marcas da existência se traduzem em experiência de vida. Professor Moacir, olhando aqui para a nossa lente, você é feliz? Talvez eu devesse seguir um pouquinho o conselho da Yara e dos meus filhos, né? Eles sempre dizem: você quer coisa muito certa, né? Você é muito sistemático, você quer carregar as coisas sozinho nas costas, né? Talvez eu devesse seguir um pouquinho o conselho deles e levar a vida um pouco mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu seria tão feliz como eu sou tendo agido dessa forma. As mais da semana. O deputado Edinho Silva integra a comitiva da presidente Dilma, que foi a São José do Rio Preto inaugurar 2.508 casas.
curadores da Uniara abrem inscrições até o dia 15 para novos integrantes. Marcelo Cabrini garante pódio na primeira etapa Longevidade, realizada em Marília. Professor Moacir Carlos Júnior, protagonista da nossa história, se tivesse que mudar algo da sua biografia, o que mereceria uma borracha? Eu não sei se você se lembra, né? Mas eu já lancei 3 livros pela editora Paulus. Chama-se Pra Pensar e Cantar, volumes 1, 2 e 3. Cada livro vem acompanhado de um disco. Eu tenho a alegria de dizer que o meu livro número 2 foi indicado ao Jabuti, que é o mais importante prêmio da literatura brasileira. E aquela história, eu não fui premiado, mas eu me sinto como um jogador que foi convocado para a seleção. Fiquei no banco de reserva, não joguei, mas eu fui lembrado. Esses meus livros mostram justamente isso, né? A necessidade da criança brincar. Nós estamos dando muita importância para as coisas modernas, né? Da tecnologia, os tablets, que eu nem sei como que liga isso. Sabe, você perguntar para mim, e os jogos? Eu sei todos. Sabe? Tanto que os cursos que eu dou para os professores, esses cursos de capacitação, inclusive agora devo ir para o sul de Minas a convite de uma consultoria pedagógica para poder passar a minha experiência para professores mineiros. Eu digo muito isso. Eu, com os meus 60 anos, brinco muito, né? A ponto das pessoas dizerem, puxa vida, mas eu não pensei que a gente pudesse ainda brincar. Claro que podemos brincar. Um dos temas das minhas histórias que constam no livro 2, me parece, eu conto a história dos meus irmãos, né? Se eu puder até cantar, posso cantar no programa? Na brincadeira de pular corda, abaixo a cabeça e jogo as pernas pro ar. Pulo que pulo, qual perereca, se as pernas se cansam já posso parar. A gente percebe claramente a presença da música quando você bate a corda. O ritmo, o pulso, né? Foguinho. Então a criança aprende a ter aquela coordenação para pular no tempo da corda, sabe? Tanto mais leve quando ela começa a brincadeira, como quando chega na época, no momento de você fazer o movimento mais rápido. Isso está fazendo música. Com isso está fazendo uma atividade importante de coordenação motora. Agora eu pergunto a você, embora eu não saiba nem ligar o tablet, o que isso traz de coordenação? E o olho no olho? Quando você brinca de passar anel, que você vai passando, vai passando e você joga o anel na mão de uma das crianças e alguém tem que adivinhar e você olhar no olhar, né? Tem uma história do meu livro 2 também que fala sobre as comunicações. Eu vou descrevendo desde o telégrafo, o telefone, o computador, e no final eu digo assim, apesar de tanto progresso, o olhar e o afeto não podem morrer. Então nós estamos dando muita importância para as coisas modernas, estamos esquecendo da base, a família, as brincadeiras, os cânticos. Professor Moacir Carlos Júnior, um pedido especial. Cante a música feita para o seu netinho. A música no bico. Eu estava explicando que ele tem, isso é dele. Ele, antes de chorar, ele faz um biquinho que é todo especial, porque ele não gosta de ficar sozinho, né? Então, quando ele chega em casa, começa a cantar. Só quem vê é que pode acreditar, um nenê que pra sozinho não ficar, faz um bico muito antes de chorar. É o seu jeito talentoso de chamar, pela vovozinha, pelo seu vovô, pelo pai, a mãe, ou seja, por quem for, é dele, só dele, esse bico bonitinho. É o bico, é o bico, é o bico do Joãozinho, é dele, só dele, esse bico bonitinho. É o bico, é o bico, é o bico do Joãozinho. Eu estou cantando olhando para a câmera e estou imaginando o sorriso que ele sempre abre quando eu começo a cantarolar essa canção. Muita emoção no programa de hoje. A gente está muito satisfeito em conhecer minúcias da história de vida do professor Moacir Carlos Júnior. Obrigado, parabéns pela trajetória. Professor que é o orgulho da família e da cidade. Brilhante, ilumina caminhos, em especial aqueles que pertencem
aos corais que ele tem colocado no mundo da música. Muito obrigado, professor. E obrigado ao Senhor dos Senhores. Jesus, obrigado mesmo. Muito obrigado aos senhores, a senhora, ao senhor, a você, todos que estão apoiando o protagonista da história. E muito obrigado a esse time maravilhoso da TV Ara, capacitado gestor da comunicação Robertinho Montoro, toda essa gente, muito obrigado pelo apoio logístico. E até a próxima semana.